Capítulo 3. Presença digital. A internet é um ótimo local para você promover a si e aos seus livros. Cada vez mais utilizada por todo mundo, cerca de 58% dos brasileiros já acessam a rede de forma regular, é um modo de chegar a potenciais leitores de maneira direta e com baixo custo. Criar presença na internet exige, no entanto, alguns cuidados. Seja constante. Para que sua presença na internet seja efetiva, é importante que você faça postagens ou ações de maneira constante. Não um monte de ações no momento e nada nos meses seguintes, mas mantendo regularidade. Escolha uma plataforma, aquela com a qual sentir mais familiaridade, e também aquela que seu público-alvo mais utilize, e poste na frequência que for possível para você manter sem se estressar. A cada dia ou a cada semana, faça o possível, porém sempre. É a presença constante que coloca você visível para os seus leitores e que cria um laço de ideias, imagens ou histórias partilhadas. Manter presença na internet deve ser uma atividade que você incorpore à sua rotina, um prolongamento de sua escrita. Responda e interaja. A internet é interessante porque possibilita contato. Isso significa que, se alguém reage a uma colocação sua, é sábio da sua parte responder, continuar o contato. Ninguém gosta de comunicação num só sentido, alguém que fale e queira ser ouvido sem ouvir. As pessoas preferem alguém que fale com elas, responda às suas perguntas, reaja por sua vez ao que disserem. É muito fácil as pessoas julgarem arrogante quem não interage. Não seja pessoal demais. Sua imagem na internet é um complemento de sua carreira como escritor. Trate-a com profissionalismo. Não misture recados aparentes, festa de aniversário, imagens de gatinhos com os comentários sobre sua obra, sua escrita, os temas que você aborda. Não brigue com ninguém, a menos que a discussão tenha muito a ver com o tema da sua obra. Não faça fofocas, nem cultive tretas. Foque em cultivar mensagens que sejam pertinentes para seu público em potencial. O seu alvo é estabelecer um relacionamento com os leitores. Tenha um estilo próprio. Parece um paradoxo, mas não é. Você cria como que uma persona sua de escritor para postar na internet. Essa figura pode ser muito de você ou pouco, você é quem sabe. Em todo caso, sua persona deve ser marcante, ter opiniões, se colocar, defender aquilo em que acredita. É excelente ter um estilo próprio de falar, que remeta às obras que você escreve. Só que você sempre passa as colocações que vai fazer por um crivo. Julga o que conversa com sua obra. Complementa seu trabalho como escritor. O que não contribuir para sua imagem, você não posta. Veja o exemplo de um escritor muito interessante, Manuel Herzog, autor de A Jaca do Cemitério é Mais Doce, a comédia de Alicia Bloom e o Evangelista. Ele criou uma persona para si no Facebook chamado Germano Quaresma, e lá pratica poesia muito provocativa. Faz de propósito erros gramaticais hilários e comenta o dia a dia, além de soltar comentários ácidos sobre política. Se você observar a linha do tempo dele, vai encontrar opiniões e ideias muito contundentes, que cultivam um público alinhado com tais posições. Ao mesmo tempo, a inteligência e o humor cáustico dão um diferencial, marcando na memória de quem acessa a página o nome desse autor tão particular. Apesar do pseudônimo diferente do nome que usa para seus livros, o trabalho sistemático no Face lhe assegura uma legião de fãs na internet e leitores para seus livros. Crie conteúdo. É melhor escrever, ou dizer, ou criar algo do que apenas repassar mensagens alheias. É exatamente o seu posicionamento sobre os assuntos que a sua obra aborda e que interessam a algumas pessoas, entre os muitos milhões que acessam as redes sociais, que tem chance de seduzir essas pessoas e transformá-las em eventuais leitores. Seja interessante. Tenha posições que marquem. Quem gostar tem chance de querer mais e comprar o seu livro. Veja, por exemplo, Daniel Forjás, um biólogo que criou um site sobre plantas medicinais e saúde. O autor da própria saúde. Observe que ele faz postagens, tem um canal no YouTube com o mesmo nome, que amplia e aprofunda alguns assuntos, provavelmente os que geram mais perguntas, oferece cursos e tem 2 livros à venda,
Manual de manipulação e uso de plantas medicinais e Guia de identificação de plantas medicinais. Os textos no site e os muitos vídeos todos versam sobre assuntos que têm a ver com as obras do autor. Saúde e curas naturais por meio de plantas. Quem encontra uma de suas dicas ou aulas e gosta, tem chance de o seguir. Quem o segue, tem chance de comprar 1 ou 2 dos livros dele. Observe as reações. Ao postar, observe quais temas e abordagens despertam mais curiosidade, são compartilhados e incitam comentários. Você não deve fazer postagens apenas para ter curtidas. Esse é o caminho para o espalhafato e pouca profundidade. É sábio, ainda assim, prestar atenção em qual dos seus temas, qual dos seus posicionamentos provoca mais interação. Ao entender o que há naquele gancho que você pode expandi-lo, seguir o veio e ligá-lo, de forma explícita ou apenas como autor de pensamentos interessantes à sua obra. A internet permite que você estude um pouco os leitores em potencial. Aproveite! Não choramingue. A internet é um bom espaço para discutir problemas, perguntar por alternativas, até mesmo criar associações de pessoas com interesses afins. Não é, no entanto, um bom palco para lamúrias. Quem reclama que sua obra não é lida, que ninguém a compra na Amazon, mesmo custando R$5, que ninguém comenta o seu texto no Wattpad ou no Medium, passa a ideia de uma pessoa chata, que não tem nada de interessante a dizer, de outro modo suas obras seriam lidas e compradas. Não fique reclamando do mercado, do baixo nível dos leitores, da falta de sensibilidade das editoras. Não resmungue nem choramingue, essas atitudes não atraem ninguém. Se você tem um problema específico, pergunte. Se foi enganado, reclame. Não caia, no entanto, no vício de reclamar de tudo, porque o mundo não é como você gostaria. Não é mesmo. Aproveite a internet para angariar informações, fazer experiências, talvez mudar de rumo caso não faça sucesso. Veja o exemplo de Cláudia Lemes, uma escritora de literatura policial, que tem os livros Um Martini com o Diabo e Eu Vejo Kate. Ela não estava muito feliz com a divulgação de livros de autores brasileiros deste gênero. O que ela fez? Em vez de esbravejar contra a falta de espaço para si como escritora de policiais, para o que teria bons argumentos como mulher e brasileira, ela usou a internet para congregar outros escritores e fundar a ABERST, Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, em 2017. Eis o que ela declara ao blog Vai Lendo. Já sabemos que a divulgação é fundamental para que um escritor consiga ser lido por grandes editoras e eventualmente escolhido para publicação. Como o investimento na publicação de um livro novo por parte de uma editora é alto, é natural que elas procurem o investimento mais seguro possível, ou seja, um escritor que vai dar retorno. Por isso, cada vez mais procuram escritores que já têm uma boa base de leitores, algumas obras publicadas e uma carreira que se mostra sólida e persistente. O maior desafio do escritor iniciante é conseguir que os leitores leiam seus livros, justamente para criar essa base de leitores. Uma das principais metas da ABERST é oferecer formas de fazer isso, sem custo. Como? Divulgando o autor nas nossas redes sociais e internamente, para que colegas conheçam seus trabalhos e os divulguem, assim como possibilitando que o autor possa enviar seus livros para nossos blogs parceiros. São 25, escolhidos entre mais de 70, para que sejam resenhados e que essas resenhas atinjam seu público-alvo. Nossos autores também participam dos eventos organizados pela ABERST, ou que a ABERST apoia ou patrocina. Quando os escritores crescem, os gêneros que representam também crescem. Para outros profissionais do mercado, é a chance de se envolver em projetos literários, ser divulgado entre autores, participar de eventos. Não seja inconveniente. Um modo certeiro de desencorajar leitores em potencial é enviar o link de compra de sua obra assim que você conheça alguém. A pessoa nem sabe quem você é, do que você gosta, que apito toca,
e você mesmo assim envia a capa do seu livro pedindo que ela comente ou curta ou vá em seu lançamento. Ninguém compra livros por impulso de desconhecidos. É preciso ter acontecido alguma troca antes, alguma ideia ou imagem ou posicionamento ter capturado a atenção do potencial leitor. É preciso ter havido uma sedução, um convite simpático, a oferta de algo do interesse da pessoa que vai ler. Ou seja, é preciso haver algum tipo de relacionamento antes que haja interesse e compra. Não destrua esse possível relacionamento fazendo pedidos fora de hora. Em suma, quando você tem presença na internet, a sua chance de ter ressonância quando lançar um novo livro aumenta muito. Do mesmo modo, qualquer coisa que você faça na internet terá repercussão. Os leitores serão sensíveis à sua agenda, responderão a ela, tudo de acordo com o tanto que você participe da vida deles. Seu sucesso não é terceirizável. É muito comum que autores pensem no trabalho de postar todos os dias, manter um blog ou uma página e queiram contratar alguém para fazer isso. Ainda que tentador, esse plano de ação não funciona muito bem para ninguém, mas é ineficaz em particular para escritores que estejam começando, ainda formando o seu público. E por quê? Por conta das ações que comentamos acima. Primeiro, para manter presença, você teria que contratar alguém para postar em seu nome por anos e anos. Depois, essa pessoa teria que ter opiniões, posicionamentos, senso de humor diferenciados e iguais aos seus, para marcar leitores em potencial com aquilo que você realça no mar imenso de outros escritores. Essa pessoa contratada teria ainda que analisar com inteligência as respostas e interagir de forma consistente em seu nome, formando ideias das preferências e vieses dos diferentes grupos de leitores. Você acha isso possível? Na nossa opinião, é possível obter ajuda para algumas ações pontuais de marketing, como criar um book trailer, fazer contato com blogs e sites para entrevistas, organizar eventos e noites de autógrafos. É possível contratar profissionais para os aspectos técnicos de sua participação na rede, como fazer seu site ou montar sua lista de e-mails. Para cultivar presença na internet, no entanto, o que entendemos é que a melhor pessoa a fazer isso é você. O método que propomos é todo baseado em relacionamento de pessoa com pessoa, de autor com leitor. Quando se terceiriza esse tipo de coisa, a conexão deixa de acontecer, e sem conexão não há empatia, não há relacionamento, não há leitores. É importante que você busque sempre fazer pessoalmente seu contato com o público, de modo personalizado. Claro que tudo isso é trabalhoso, cansativo, por conta de todos os outros afazeres cotidianos, por conta da vida atribulada que a maioria de nós tem. Mas é essencial que você crie na sua rotina um tempo para cuidar do seu livro, cuidar dos seus leitores, porque sem isso você não sairá do lugar. Como dissemos, o ideal é que o seu esforço de relacionamento seja diário. Mas se isso não for possível, que seja pelo menos semanal. E deve ser consistente, isto é, você deve se dispor a responder dúvidas, a socializar-se. Se as pessoas vêm conversar com você, se fazem perguntas, responda a elas, porque isso muitas vezes fará com que seja estabelecido um canal de confiança. Esse canal será de vital importância para que as pessoas se sintam ligadas ao seu trabalho, o que é mais importante do que simplesmente fazer com que adquiram um exemplar. Mesmo para o passo da compra, é necessário que haja uma grande motivação. Quando uma pessoa adquire um exemplar de uma obra sua, é sinal de que o texto é, de alguma forma, transformador para ela. E você tem que ser sempre o agente que oferece esse tipo de transformação. Dedique-se à sua audiência. Eis um conceito cada vez mais intrínseco ao funcionamento da internet. Dedicar-se à sua audiência é a essência da sua estratégia como autor. Essa dedicação traduz-se em doar-se aos seus leitores, isso é, a todos aqueles que estão interessados no que você tem a dizer e naquilo que você tem para compartilhar. É preciso que você dedique tempo e esforços sistemáticos para interessar ou entreter a sua audiência, para gerar informações que vão mudar a vida das pessoas ou contar histórias que as interessem. A internet facilita essa transação.
Há muitas ferramentas que possibilitam essa troca. Observe as mídias sociais, escolha a que você acha de melhor alcance para seu público. Por exemplo, você pode abrir um canal no YouTube, que é o canal preferido para vídeos de não ficção, como tutoriais, cursos, resenhas, análises. Lá você pode, pelo menos uma vez por semana, gravar um vídeo que esteja de acordo com o que é do interesse do seu público. Não importa muito a duração, que seja um vídeo de 2, 3 minutos, não mais do que 10 minutos. Se houver muito a dizer, 15 minutos está ótimo. Mas que sejam vídeos sobre conteúdos que tenham a ver com o seu livro. Você pode falar de coisas pessoais suas, de angústias, do seu dia a dia, sobre algo bacana que esteja acontecendo com você, mas seja de interesse amplo, que mesmo pessoas que não conheçam você entendam e consigam se importar. Tome cuidado para não falar de coisas muito pessoais, porque correrá o risco de o assunto interessar apenas a sua família. A ideia aqui é que você se torne uma pessoa próxima da sua audiência, dos seus leitores. Não basta só falar do seu livro, do seu texto. É interessante mostrar também quem é a pessoa por trás daquele escritor, daquela autora. A mesma coisa pode ser feita criando uma fanpage no Facebook. Lá você também pode compartilhar vídeos, textos e imagens. As fanpages têm uma dinâmica diferente do YouTube. A forma mais eficaz de conseguir seguidores é criar conteúdos com humor. Acredite, essa tática é mais eficiente do que postar conteúdo sério, porque o humor é viralizável. Aquilo que pode ser facilmente reproduzido por pessoas que não conhecem você aumentam suas chances de atrair novos seguidores para a sua página. Deixe o conteúdo mais sério para o seu canal no YouTube. Mesmo que o seu livro não tenha nada a ver com humor, busque um viés nesse sentido. A fanpage não precisa levar o nome do seu livro, nem sequer mencioná-lo na maioria das postagens. Se tiver postagens constantes e interessantes, vai funcionar como uma catalisadora de futuros leitores. Crie memes divertidos e na descrição do anúncio coloque um link para a página de vendas do seu livro. Outro excelente canal para trazer leitores são os grupos de Facebook. Para que um grupo dê certo, o conteúdo funciona melhor se for denso. Nesse caso, privilegie a troca de conteúdo prático e transformador. Nada de memes, humor ou compartilhamentos que não leve o leitor de um ponto a outro. A sugestão para a sua linha de trabalho, então, é de compartilhar coisas pessoais, mas não íntimas demais. E também assuntos específicos do seu livro. Ou então histórias inteiras, completas, que deem vontade nas pessoas de lerem mais. Há muitos escritores postando crônicas diárias que mostram sua visão das pessoas e dos acontecimentos. Caso sua obra seja profissional ou técnica, você pode escrever ou fazer vídeos convidando seu público a atingir uma meta ou cultivar determinado comportamento. Tudo que se pode ensinar e tem alguém querendo aprender é passível de virar postagens tanto escritas quanto faladas. Basta criatividade. Se você, por exemplo, tem um livro voltado para autoajuda, funciona bem passar uma pílula semanal ou diária de boas práticas e observar as reações, se suas colocações são consideradas pertinentes. Veja, por exemplo, a Isabela Freitas, autora do livro Não Se Apega Não, um livro fenômeno entre as leitoras mais jovens que virou até série de televisão em 2017. A autora mantém um site sempre atualizado, um canal no YouTube, com bastante conteúdo sobre relacionamentos amorosos e também contato intenso com seus leitores. Inspire-se na simpática jovem e imagine um assunto que faça com que as pessoas pensem em suas próprias questões, no que seria melhor para elas. As pessoas gostam de temas motivacionais que alcancem seus sentimentos. Às vezes, elas estão passando por um problema e a mensagem que você deixa nas redes sociais acaba tendo mais alcance do que poderia supor. Ao sentir-se tocada, a pessoa vai querer que você saiba. Vai mandar um e-mail ou então deixar uma mensagem no Facebook, nos comentários do vídeo. Puxa, vi o seu vídeo e achei sensacional, foi bom ouvir isso. Quando o seu conteúdo é sincero e toca alguém, você cria uma conexão com aquela pessoa. Assim vale a pena se dedicar à sua audiência sem pedir nada em troca. Doe seu tempo. Se você tem conhecimento, passe-o. Trabalhe no que puder para ajudar as pessoas e terá como resultado um relacionamento com sua audiência. Veja que tudo o que sugerimos são tarefas que não demandam dinheiro. Você investe tempo e trabalho. Precisa prestar atenção nas reações e comentários, precisa avaliar se o que posta é relevante, mas não precisa gastar dinheiro. Esse tipo de marketing é, portanto, bastante democrático. Ofereça conteúdo gratuito. Como já dissemos antes e agora vamos detalhar, a ideia básica para criar presença na internet
é através de conteúdos originais, seus, que você poste sempre. Repetimos que não importa se deseja publicar todos os dias, semanas ou até uma vez por mês, mas é imprescindível que você marque sua presença gerando conteúdo, produzindo informações de maneira sistemática. Se você tem um livro de não ficção, escreva sobre seu assunto. Fale em pormenores sobre suas características principais. Produza informação de valor e de relevância para o seu público. Se você escreveu esse tipo de livro, provavelmente é um profissional que ensina outras pessoas a fazer o que você faz de melhor. Não tenha medo de compartilhar quase tudo o que sabe. O ponto importante é que você nunca pare de gerar informações de valor. Compartilhe conteúdo escrevendo artigos para o seu blog, para o seu site. Coloque vídeos no YouTube e no Facebook também. Pulverize informações pela internet de tal forma que as pessoas que pesquisem sobre o assunto acabem esbarrando em você. É esse o grande objetivo. Talvez você até pense, mas se eu compartilhar tudo o que sei, as pessoas não vão comprar meu livro, ou então não vão comprar o meu curso, a minha palestra. Na verdade, esse pensamento está completamente equivocado. Sou estranho, não é mesmo? Mas podemos dizer com absoluta segurança: quanto mais conteúdo você compartilhar gratuitamente, tanto mais a sua audiência vai gostar de você. Os seus leitores terão mais apreço por você. E não tenha dúvida, você vai ter muito mais chance de vender seu livro. Quanto mais você compartilhar seu conteúdo, seus conhecimentos, mais chances terá de vender a sua obra. E o contrário também é verdadeiro. Se você sonegar informação, se achar que é melhor ocultar as respostas e soluções, terá muito mais dificuldade de vender seu livro. Olhe à sua volta e veja como isso é verdade. Autores generosos com seus conteúdos fazem sucesso, enquanto que aqueles que não trocam informações, não transmitem conhecimento, no fim, não vendem livro algum. Pessoas que espalham o que sabem são adoradas. Veja Tim Ferriss, o norte-americano que faz questão de divulgar o que descobre. Seus vídeos já tiveram mais de 200 milhões de downloads. Seu primeiro livro, Trabalhe 4 horas por semana, é um best-seller mundial. E seus outros livros todos vendem centenas de milhares de exemplares. Se você procurar no YouTube, encontrará vários YouTubers com 1 milhão de inscritos em seus canais e 100 mil, 200 mil, 300 mil visualizações de cada vídeo. Isso significa que essa quantidade enorme de pessoas os acha relevantes, gosta deles. Isso significa também para editoras que são uma boa aposta. É comum agora que editoras procurem e proponham a personagens populares nas mídias sociais que escrevam livros ou permitam que ghostwriters o façam para que sejam publicados. Seus canais demonstram que essas pessoas sabem criar conexão com seu público. O conceito básico por trás do sucesso de se espalhar conhecimento é o da reciprocidade. Quanto mais você oferece às pessoas, sem pedir nada em troca, mais elas se sentem compelidas a retribuir o favor, ficando potencialmente simpáticas a comprar seu livro. Então não deixe de distribuir informações. Isso também vale para a ficção, que pode ser partilhada em plataformas gratuitas como o Wattpad e o Medium, como já comentamos, em fanpages do Facebook ou em blogs. Compartilhe trechos do seu texto ou mesmo histórias inteiras de maneira sistemática. Se você escreve poesias, procure as plataformas onde possa publicá-las com relevância, como o Instagram. Crie um canal no YouTube para saraus, por exemplo. Faça uma página no Facebook e poste vídeos com gente recitando seus poemas, ou então publique nela os próprios poemas. A página do Facebook e do Instagram do publicitário Pedro Gabriel, autor das frases poéticas desenhadas em guardanapos no projeto Eu Me Chamo Antônio, fizeram tanto sucesso que geraram 2 livros publicados pela editora Intrínseca. Muitos poetas torcem o nariz para o estilo fácil do autor, mas o que argumentamos aqui é que Pedro Gabriel conseguiu cultivar um público expressivo ao produzir pequenos poemas e postá-los de modo
graficamente interessante de maneira sistemática. Você também pode cultivar seu público com poesias fáceis ou difíceis, contanto que acerte o modo de chegar nos que apreciam as mesmas coisas que você. As pessoas têm um pouco de medo desse tipo de estratégia. Pensam, se eu colocar meu livro no Wattpad, vão copiar meu texto. Esqueça, não se preocupe com isso. Compartilhe sem receios e torne-se conhecido. Se alguém copiar seu texto e postar na internet, você informa ao site que a obra é sua, o que em geral faz com que os administradores a retirem do ar. Ninguém vai tentar publicar seu texto por uma editora porque é fácil processar por plágio e ganhar. Fóruns da internet são também locais interessantes para discutir ideias e conhecer gente. Compartilhe seu melhor. Crie conteúdo de valor para as pessoas em podcasts e blogs. Se ofereça para fazer guest posts, as postagens de convidados, em sites e blogs que não são seus. Fazer parcerias com pessoas de linhas similares à sua sempre é um bom negócio. Você gera audiência para o blog parceiro e usufrui da audiência dele também, alcançando um público novo que talvez ainda não tenha ouvido falar de você e de seu trabalho. Faça parcerias, mas nunca para vender pura e simplesmente. Aliás, nunca saia por aí dizendo compre meu livro, por favor, compre meu livro. Como dissemos, a melhor forma de conseguir leitores é oferecer às pessoas algo que cause uma transformação em suas vidas ou uma experiência literária que apreciem, não amolar para que compre seu livro. É a arte de vender sem vender. Plataformas e ferramentas. As plataformas e ferramentas da internet são muito úteis e também muito voláteis. Elas vêm e vão. Por isso, não adianta ficarmos aqui explicando em detalhes nenhuma delas, já que daqui 6 meses podem surgir outras que desconstruam as que faziam sucesso até então. Em outras palavras, tudo que temos agora pode desaparecer de uma hora para outra. Foi o que aconteceu com o Orkut há alguns anos. Era uma unanimidade, principalmente entre nós, o público brasileiro. Entretanto, quando o Facebook surgiu, o Orkut foi engolido e acabou desaparecendo. A mesma coisa aconteceu com o ICQ, uma ferramenta antiga de comunicação que acabou apagada pelo Messenger, que por sua vez foi neutralizado pelo mensageiro do Facebook. E mais recentemente pelo WhatsApp. Esses exemplos demonstram que não existe ferramenta perpétua. Há ferramentas que trabalham muito bem por um tempo, mas logo outras aparecem e tomam seu lugar. O Facebook, nesse sentido, tem conseguido se reinventar muito bem. Toda vez que achamos que ele vai entrar em decadência, seus administradores rearranjam estratégias e a plataforma volta a se fortalecer. Ainda assim, não há como prever o que estará ativo daqui a 10 anos. O que devemos ter sempre em mente é que, como ferramentas, elas são passageiras. Portanto, temos que focar nas estratégias. Estas sim são perpétuas, independem de modismos. Se os conceitos passados aqui acerca de como aumentar a sua audiência forem assimilados, você vai conseguir fazer com que as pessoas leiam o seu livro, não importa por meio de qual ferramenta. Analise cada mídia social. O público principal que a utiliza, a frequência com que utiliza e para quê. O YouTube, por exemplo, é um canal mais utilizado para cursos do que o Instagram, que também permite o upload de vídeos, mas é preferido por seus usuários para expor fotos artísticas ou vídeos pessoais, mais emotivos. O LinkedIn tem mais alcance entre pessoas do mercado de trabalho, sendo um canal interessante para conteúdos profissionais, enquanto o Twitter dá bom apoio a atividades fluidas, em tempo real, com lançamentos e eventos. Sempre é o caso de experimentar, observar se há impacto, se alguma conexão é criada. Caso sim, toque em frente e aperfeiçoe. Caso não, reveja o canal ou abordagem ou mesmo o conteúdo. É tudo muito em cima de tentativa e erro, porque o que funciona para nós pode não funcionar para você. Do mesmo modo, o que funciona para você pode não funcionar para outros escritores. Ademais, cada audiência tem suas peculiaridades. O público de uma autora de policiais pode se comportar de forma completamente diferente do público de um autor de histórias de crime. Existem detalhes e sensibilidades que você descobre ao fazer. Esperamos que já tenha ficado claro que não se trata de uma fórmula pronta. Não existe nada garantido quando falamos de cultura, de produções criativas, de autoria, tudo isso é risco. O que você escreve pode dar muito certo, ter um enorme público que adore e queira mais. Ou não. Garantias nesse terreno não há,
Mas estratégias para divulgar da melhor forma possível o que você faz, isso há. Criamos um grupo no Facebook chamado Marketing para Autores. Nele fazemos exatamente o que está sendo dito ao longo desses capítulos. Nas 36 horas iniciais obtivemos 700 membros, o que consideramos um case interessante, pois esse canal foi construído a partir de uma lista de e-mails. Falaremos sobre a importância dessa estratégia adiante. Em um post patrocinado com apenas R$20 em nossa fanpage, escreva seu livro, lá no Facebook. É um grupo bastante engajado e participativo e que troca experiências sobre ações que deram certo, ações que não funcionaram e todo tipo de experiência dos autores ao venderem seus livros. Recomendamos a sua participação. Ainda assim, o sucesso não virá da noite para o dia. Não chegará em uma semana, tampouco em um mês. Você vai trabalhando dia a dia, corrigindo a rota e se adequando às situações. Com isso, fica conhecendo melhor a sua audiência e, ao escrever, tem leitores muito reais em mente. Se você possui um público que já está engajado, que participa do que você faz, é sensível à sua agenda, reage aos seus posts e vídeos, aproveite para fazer perguntas. Peça que lhe digam o que gostariam de saber sobre o seu tema, caso seja não ficção, ou peça outro tipo de contribuição caso escreva ficção. As suas perguntas, a sua enquete, podem ser feitas por meio de posts ou mesmo de vídeos. Basta solicitar que seu público responda a elas no espaço de comentários. Dessa maneira, você provoca interação e estabelece um diálogo. Quando você tem uma audiência engajada, é natural que essas pessoas respondam e seja criado um círculo virtuoso. Você as entende e escreve para elas. Seus leitores se sentem valorizados e se interessam pelo que você diz. Perceba que, quanto mais conteúdo você gerar a partir das demandas, mais seu trabalho será facilitado. Você não vai atirar no escuro, mas disparar flechas endereçadas. É claro que literatura não pode ser feita simplesmente sob demanda. As tentativas de obras colaborativas pela internet não resultam em grandes sucessos de público ou crítica. No entanto, saber o que atinge seus leitores, de qual texto gostam e qual abandonam no meio, ajuda a pensar na narrativa. As pessoas gostam muito de opinar sobre assuntos diversos. Isso é inerente ao ser humano, uma decorrência de nosso desejo de pertencimento, de estar ligado a outras pessoas. Principalmente se sentirmos tratar-se de um grupo especial diferenciado. Faz parte do nosso desejo de nos destacar da multidão, de nos desprendermos da grande massa. Você pode usar esse desejo de pertencimento a seu favor, criando uma comunidade em torno das ideias ou produções que fazem aquele grupo sentir-se especial. Entrevista com Clara Taveira, ex-embaixadora do Wattpad. Sidney Guerra. Clara Taveira, obrigado por nos conceder essa entrevista. Por favor, se apresente, diga o que você faz profissionalmente. Olá, sou ex-embaixadora do Wattpad, revisora, professora de português e autora, esse último nas horas vagas. Clara, o que faz um embaixador do Wattpad? Embaixadores são voluntários que ajudam a comunidade a crescer. Cada um tem a função específica, como remover obras indevidas, organizar concursos, administrar a página e o grupo oficial do Wattpad Brasil no Facebook, dentre outras atividades. Para você, qual o grande papel do Wattpad na carreira dos escritores? A oportunidade de publicar de forma gratuita suas obras, interagir com os leitores, conhecer novas pessoas, autores ou não. Acho isso fundamental e incrível. Conheço diversos autores que iniciaram suas carreiras no Wattpad e hoje estão publicando seus livros, seja por editoras, seja de forma independente. Isso me deixa muito feliz e animada. Fico muito honrada de fazer parte da comunidade Wattpad. Na sua opinião, qual o perfil dos autores que mais geram resultados na plataforma? Os que mais se destacam são os que mais interagem. Respondem comentários, comentam nos livros de outros autores, evitam fazer spam desnecessário como o clássico irritante. Nossa, amei sua obra, dá uma olhada na minha? Até porque o mais legal do Wattpad é a interação entre leitores e autores. Você pode comentar em cada trecho da obra, contar o que está achando, rir, chorar, reclamar, responder o carinho dos leitores, responder as broncas. Concordo plenamente. Não há resultado se não interagirmos com nossa audiência. E isso não é possível na Amazon nem no livro físico. Para mim é uma das coisas mais incríveis e potentes do Wattpad. E quais os gêneros mais populares no Wattpad? Romance, literatura adolescente e fantasia, ficção científica,
pelo que eu vejo nos rankings, nos pedidos de leituras e nas quantidades de leitores das obras. E na sua opinião, as pessoas têm tido mais sucesso publicando apenas trechos do livro ou publicando livros completos? Livros completos. Por mais que seja comum os autores migrarem do Wattpad para a Amazon ou para editoras, não creio que haja muito interesse por obras incompletas por lá. Até porque há usuários que não podem comprar, ou mesmo baixar gratuitamente, livros na Amazon devido ao fato de que ela exige um cartão de crédito. Então ler amostras, ou degustações, como muitos chamam, de livros não é válido para essas pessoas. E para finalizar, qual o melhor modo de migrar suas obras para a Amazon posteriormente? Isso é algo que muita gente me pergunta. Costumo responder que não dá para achar que a Amazon é um pote de ouro e que colocar seu livro lá é sinônimo de muito dinheiro, fama e contratos com editoras grandes. O processo migratório do Wattpad para a Amazon tem que ser válido para o leitor do Wattpad. Afinal, ele já leu o livro todo. O que vai chamar a atenção dele para comprar um livro que já leu de graça? Além disso, não creio que seja 100% seguro usar o Wattpad como biblioteca de amostras. Meu conselho é sempre deixar uma obra completa por lá, para que o leitor possa conhecer um pouco de quem você é, como você escreve, como é sua interação, sabe? Por exemplo, se o autor tem uma duologia, adoro esse nome, uma trilogia, uma série, minha sugestão é que sempre deixe o primeiro no Wattpad completo. Responda os comentários, veja a reação das pessoas ao seu livro, conquiste os leitores, prove que vale a pena pagar o valor do seu livro na Amazon, no iBooks, na Livraria Cultura, Saraiva, ou seja lá em que plataforma local onde você vai vender o seu livro. Pô, essa dica é excelente, hein? Obrigada. Aliás, na verdade, você pode manter seu livro na Amazon e no Wattpad ao mesmo tempo, não tem problema. A Amazon só te impede de publicar o livro em outras plataformas se você aceitar o contrato do Kindle Unlimited, o Netflix dos livros da Amazon. Está perfeito. Mais alguma dica que você gostaria de compartilhar? Tem uma sim. Na hora de publicar seu livro, não chame o primo que sabe mexer no Photoshop para fazer sua capa ou seu vizinho que é bom em português para revisar seu livro. Contrate profissionais da área, designers e revisores profissionais. É um excelente investimento e você sempre vai encontrar um profissional que cobre um valor que você poderá pagar. É só perguntar a outros autores. Perfeito, Clara. Muito obrigado pela sua entrevista. Quer deixar algum recado final para os nossos leitores? Imagina, foi um prazer. Sim, o Wattpad é de todos. Colabore denunciando o errado e enaltecendo o certo. Evite contribuir com a pirataria. Valorize a literatura nacional e independente.